O próximo tipo de aprendizagem é o condicionamento clássico. Esse é um dos mais conhecidos e mais estudados. Foi a primeira forma de aprendizagem mais complexa a ser descoberta e descrita. Ela é conhecida como reflexo condicionado, é um sinônimo de condicionamento clássico, e esse nome reflexo condicionado foi dado por Ivan Pavlov, que foi o pioneiro no estudo do condicionamento clássico, e o experimento dele foi com o reflexo de salivação dos cães. O que ele fez foi perceber que ele podia fazer um animal associar um estímulo condicionado, que previamente seria neutro ou indiferente para esse animal. Ele usou um sino, uma campainha, tá? A um estímulo incondicionado, que é o fornecimento de alimento. Essa associação fazia com que naturalmente ocorresse um terceiro comportamento, que era a salivação, que seria, ele chamou de resposta incondicionada. Então, o que foi que ele fez? Depois de algumas repetições dessa associação entre os estímulos, o animal passava a responder apenas aquele estímulo condicionado, aquele primeiro estímulo. No caso do Ivan Pavlov, ele começou, tocava o sino e dava comida para o cachorro. Tocava o sino, dava comida para o cachorro. O que acontecia? No final, depois que o animal já tinha se condicionado, ele tocava o sino, o cachorro começava a salivar, porque ele associava o sino ao fornecimento de comida. Então, como o animal, ele quando pensa na comida, quando ele vê a comida, ele saliva, ele começava a salivar pelo simples fato de tocar um sino. Tá? Essa aprendizagem, o condicionamento clássico, ele é um fenômeno distribuído na natureza de forma bastante ampla. E ele é apresentado desde artrópodes até chimpanzés. Então aqui a gente tem o esquema do experimento do Ivan Pavlov. Então, aqui a gente tem a resposta incondicionada, que é o fato de o cachorro salivar em resposta ao ato de ver a comida. O condicionamento, toda vez que o cachorro vê a comida, o sino toca. E a resposta condicionada, o cachorro vai salivar em resposta ao toque de um sino, sem necessariamente haver a presença da comida. Esse é o condicionamento clássico ou reflexo condicionado. Isso ocorre na natureza com muitos predadores, que eles aprendem a associar a presença da presa nas proximidades com algumas pistas que essas presas deixam, como fezes, cheiros, sons, penas, restos de construção de tocas e ninhos. Então os animais, os predadores, eles acabam associando a presença dessas pistas com a presença do animal. Então a presença dessas pistas já ativa o comportamento de caça desse animal. Ele não precisa muitas vezes ver a caça, ver o indivíduo, ver a presa. Basta ele ver essa pista, basta ele ver as fezes do animal ou sentir o cheiro do animal, ele já desencadeia o comportamento de caça. Certo? A gente vê na rotina, quem tem animal doméstico em casa, a gente vê condicionamento clássico em várias situações do dia a dia dos nossos animais, né? Na maioria das vezes relacionado com alimentação. Se vocês guardam o alimento num determinado armário, o simples fato de abrir aquele armário já faz com que o animal conclua que ele vai receber comida. Aí ele já começa a fazer festa, já vai correndo para o prato. Muitas vezes o ruído de um pacote, quando vocês costumam, vamos dizer aí, um pacote de salgadinho,
Quem não dá de vez em quando um pedaço de salgadinho para o seu animal? O simples barulho do pacote de salgadinho já faz com que o animal comece a salivar ou já muda o seu comportamento porque ele imagina que vai receber um alimento. Muitas vezes, sons também, palavras, o cão consegue perceber de acordo com uma determinada palavra ou um determinado som que o tutor emite, ele já associa com alguma coisa. Um exemplo disso que eu presencio isso em casa todos os dias e provavelmente alguns de vocês já tenham visto também. O meu cachorro, ele sabe que vai passear pela simples menção da palavra, passear. Não precisa ver a guia, eu não preciso pegar ele no colo para sair, abrir a porta, nada disso. Basta eu falar, passear, ele já sabe, ele já vai correndo onde está a guia e já fica esperando para sair, para dar a voltinha dele. Tá? Então isso é condicionamento clássico. E no ser humano, o condicionamento clássico, ele, na maioria das vezes, ele está presente quando existe envolvimento de emoções, certo? Uma pessoa que tenha sofrido um assalto, por exemplo. Qualquer alteração no ambiente que faça essa pessoa lembrar do assalto já faz com que essa pessoa sinta medo. Então, isso é um condicionamento clássico, certo? Uma aprendizagem um pouco mais complexa do que o condicionamento clássico é o condicionamento operante. Nesse caso, o condicionamento se baseia na presença de uma recompensa ou um reforço de uma resposta natural que vai ocorrer sobre o meio ambiente. Geralmente, os animais, eles quando são colocados num ambiente novo, eles exibem um comportamento exploratório. Eles vão farejar, eles vão procurar e tocar em tudo que está em volta desse novo ambiente para tomar conhecimento desse ambiente e reconhecer o que é perigoso, o que não é perigoso, as características desse ambiente. Então, aqui entra aquelas caixas que os estudiosos usam. Se o animal é colocado dentro de uma caixa e ele começa a mexer na caixa, a tocar em tudo que tem na caixa, a partir do momento que ele toca num botão ou numa alavanca e ele, no tocar nessa alavanca, ele recebe um prêmio que pode ser a queda de alimento na gaiola ou a abertura da porta da gaiola para que ele possa ganhar a liberdade, ele vai repetir esse movimento para que essa recompensa ocorra novamente. Então, é um condicionamento baseado numa recompensa ou num reforço. Ele vai apresentar aquele comportamento e vai receber um reforço. E isso faz com que esse comportamento se apresente, se molde, se modifique de uma forma mais rápida em função da recepção desse reforço. Um dos pioneiros no estudo de aprendizagem, que foi quem primeiro desenvolveu a teoria e descobriu o condicionamento operante, foi Edward Thorndike. Ele era um psicólogo americano. No início do século XX, ele criou uma gaiola, que é chamada de caixa de Thorndike. Nessa gaiola, a porta pode ser aberta por dentro quando se aperta uma alavanca. Então ele botava o animal dentro da gaiola, o animal ficava mexendo ali até que ele apertava aquela alavanca e a porta se abria e o animal saía. Ele botava o animal de novo, o animal ia, demorava um pouco menos de tempo, mas ainda demorava um pouquinho, ia na alavanca de novo, a porta abria. Até que o animal era colocado na gaiola e imediatamente ele ia diretamente para a alavanca para abrir a gaiola. Então, quanto mais ele era exposto àquela atividade, mais rapidamente ele aprendia o segredo da liberdade.
Baseado nessas observações, o Thorndike formulou a lei do efeito. A lei do efeito, ela afirma que quando uma resposta ela é seguida por uma recompensa, no caso aqui, abrir a gaiola para permitir a fuga, aumenta a possibilidade de repetição dessa mesma resposta dentro das mesmas circunstâncias, que é o que ocorre no condicionamento operante. Aqui, então, está a representação esquemática da caixa de Thorndike. Aqui o animal é um gatinho, o gatinho está preso dentro da gaiola, do lado de fora tem o alimento e ele quer o alimento. Para ele conseguir abrir a porta da gaiola, ele precisa puxar essa alavanca aqui. A hora que ele puxa a alavanca, a porta abre, ele aprende a abrir a gaiola rapidamente nas outras vezes em que ele é exposto a essa gaiola novamente. Um outro psicólogo americano chamado Burrus Skinner, ele criou um equipamento semelhante à caixa de Thorndike, que é a caixa de Skinner. Ele estudava mais com ratos e com pombos. E ele percebeu que os pombos tendiam a bicar todo tipo de objeto que eles viam. Com isso, ele colocava o pombo dentro da caixa dele, eles iam bicando, 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 e ele tinha um disco no painel frontal da caixa que ativava um mecanismo que jogava um grão de milho para o animal. O pombo descobria o truque, que ele bicava aquele disco, caía o alimento, e ele continuava a bicar o disco. Ele percebeu que a partir do momento que essa resposta ela era estabelecida, ou seja, a recompensa era fornecida para o animal, né? Então, botava o animal ali, ele ia, bicava ali. Aí caía o grão de milho, ele em seguida já bicava de novo, já caía mais um. E assim por diante. A partir do momento que estava estabelecida essa resposta de uma forma clara para o animal, ele percebeu que ele não precisava mais oferecer a cada bicada o alimento e o pombo continuava bicando o disco. Ele chegou à conclusão, ele chegou a um número de até 800 bicadas para liberar o alimento e o pombo continuava bicando. Então o pombo bicava 800 vezes até receber o alimento e ele continuava insistindo e bicando 800 vezes até receber o alimento. Ele não desistia até 800 bicadas. Passava de 800 ele começava a desistir. Tá? Então, tamanho é o condicionamento a que esse animal acabava sendo exposto. Na caixa de Skinner, diferentemente da caixa do Thorndike, ele colocou uma grade que poderia ser usada para punir esses animais. Então, para dar reforço negativo. A caixa do Thorndike era só dar reforço positivo. Na caixa de Skinner, ele tinha uma metodologia para fazer reforço negativo também. Então, ele colocava o rato dentro da caixa e o rato recebia um choque elétrico cada vez que ele tivesse um determinado comportamento. Rapidamente, esse animal aprendia a parar de ter esse comportamento porque ele associava o comportamento com o choque. Tá? Então, na caixa de Skinner também tem essa característica de reforço negativo, além do reforço positivo. Aqui, então, a gente tem a representação esquemática da caixa de Skinner. O animal aqui dentro, a grade que era eletrificada, aqui uma alavanca de resposta, o distribuidor de comida, aí ele podia ter disco, luz, alto-falante, para emitir as respostas que ele quisesse usar. Então a caixa de Skinner é uma caixa um pouco mais bem elaborada do que a caixa de Thorndike.